Nesse vídeo nós vamos falar sobre o desempenho da Vale no quarto trimestre de 2024. Vamos analisar como foi o resultado da empresa, ver a questão do pagamento de dividendos agora em 2025, o programa de recompra de ações que a empresa estabeleceu recentemente e vermos as perspectivas futuras da empresa e se vale a pena ou não tê-la em carteira. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Luan Batalha e você está no canal Nintar Invest. Por aqui nós falamos de economia, investimentos, notícias sobre o mercado financeiro para que você consiga tomar as melhores decisões de investimento possível. Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. A empresa tem melhorado no quesito segurança, tem reduzido a frequência total de acidentes, tem caído em 68% em relação a 2019, avançado em gestão de barragens, 57% do programa de descaracterização de barragens a montante já foi concluído, mais 5 barragens removidas do nível de emergência em 2024 e está no caminho para zerar as barragens no nível 3 de emergência em 2025, e os principais marcos nós vamos falar ao longo da apresentação, entregando estabilidade operacional e focando em um portfólio de minério de ferro flexível. Então, a produção de minério de ferro atingiu 328 milhões de toneladas, a maior desde 2018. O guidance original era de 310 a 320 milhões de toneladas e a produção foi de 328 milhões de toneladas, então superou o guidance. O portfólio de minério de ferro também atingiu um teor maior de minério de ferro em relação ao quarto trimestre de 2023. Então perceba que a Vale está conseguindo criar um portfólio de minério de ferro mais puro. Quanto maior essa porcentagem de minério de ferro, melhor. A maior produção de cobre desde 2020 aqui está em 1.000 toneladas. Então, em 2023, no quarto trimestre, a produção foi de 99 mil toneladas e no quarto trimestre de 2024, 102 mil toneladas de cobre, um crescimento de 3% de um trimestre para o outro. De 2024 em relação a 2023, tivemos um crescimento de 6% em relação à produção de cobre. O guidance era de 320 a 355 mil toneladas e a produção foi de 348 mil toneladas, dentro do guidance, e um aumento de 6% em relação a 2023. Em relação ao níquel, a mesma coisa, a produção aqui está em 1.000 toneladas, então ano contra ano a gente vê que em 2024 tivemos uma queda de 3% de produção de níquel, mas isso já estava previsto no guidance, que era de 153 a 168 mil toneladas, e a produção foi de 160 mil toneladas, conforme previsto. A empresa tem focado na melhora e na competitividade, reduzindo custos na extração do minério de ferro, que em 2023 o custo da extração do minério de ferro estava na casa de 22,3 dólares por tonelada e em 2024 caiu para abaixo de 22 dólares, e a expectativa é que em 2026 esse custo caia ainda mais para baixo de 20 dólares. O custo também com o cobre reduziu, saiu de 3,4 dólares por tonelada em 2023 para 2,6 dólares em 2024, e em 2025 existe uma estimativa que ele fique ali na casa entre 2,8 a 3,3 dólares por tonelada. Em relação ao níquel, também uma queda na extração, que saiu de 16,8 dólares por tonelada em 2023 para 15,4 dólares por tonelada em 2024. E a estimativa é que em 2025 caia ainda mais ou fique na mesma margem. Isso significa eficiência operacional, conseguir extrair minério com um custo cada vez menor. E isso impacta diretamente o resultado que o acionista acaba recebendo na forma de dividendos, uma vez que a empresa está reduzindo custos, tendo uma margem operacional maior e, portanto, um dividendo maior no futuro. Claro, mantendo-se o preço do minério de ferro e o nível de produção como estão, não só do minério de ferro, mas também do cobre e do níquel. A empresa anunciou a distribuição de dividendo aos acionistas de 2 bilhões de dólares e um programa de recompra de ações e a otimização do CAPEX, ou seja, a redução do CAPEX, do investimento que a empresa costuma fazer nas próprias operações. Então, em 2025, o guidance anterior era
era de 6,5 bilhões em investimentos e após revisão viu-se que cairia para 5,9 bilhões, então uma redução de 1,6 bilhões com otimização de projetos, o que faz com que sobre mais dinheiro no caixa para ser distribuído ao acionista no futuro. Uma outra questão importante também é a questão da atualização do câmbio, que fez com que o CAPEX fosse revisado também para baixo. O programa de recompra da empresa é um programa de recompra de 120 milhões de ações, aproximadamente 3% das ações em circulação no mercado. A empresa anunciou um dividendo no valor bruto de R$ 2,14 por ação, com a data de corte em 7 de março para as ações negociadas na Bolsa de Valores brasileiras e 10 de março de 2025 para as ADRs negociadas na Bolsa americana. A companhia informou ainda um JCP bruto no valor de 52 centavos por ação, porém a data de corte foi no dia 11 de dezembro de 2024 e para as ADRs foi no dia 12 de dezembro de 2024. Então, se você estava posicionado na empresa nessa data, você tem direito a receber esse JCP. Lembrando que o JCP tem desconto de 15% de IR, então é só você multiplicar 0,52 por 0,85, retirando os 15% de imposto de renda. O pagamento vai ser feito no dia 14 de março de 2025 e o valor por ação a ser pago sob a forma de dividendos pode sofrer uma pequena variação por conta do programa de recompra de ações, né? Então, o cálculo já foi feito com base nas ações que estavam em livre negociação, porém, até o pagamento a empresa está com o programa de recompras aberto e aí recomprando as ações, diminui o número de ações em circulação e o dividendo acaba aumentando. Então, esse reajuste, em caso da empresa comprar ações antes do pagamento, esse reajuste será sempre para cima. Então, o dividendo pode ser um pouco maior do que esse. Fazendo as contas, então 2,14 dividido pelo preço de fechamento de arredondando R$ 58 vezes 100, 3,68%, quase 4% de pagamento de dividendos em um único pagamento. Descendo aqui para ver quando a empresa costuma anunciar pagamento de dividendos, ela costuma anunciar no mês 3, no mês 8 e no mês 11, ou às vezes no mês 12. Então, entre o mês 11 e o mês 12, a empresa costuma então anunciar 3 vezes por ano, em março, agosto e novembro ou dezembro. Então, como a empresa anuncia 3 vezes, então a gente pode multiplicar isso aqui por 3 e chegaríamos no yield de 11% ao ano. E a empresa tem focado aqui no Brasil numa reserva mineral que a empresa considera única, a Novo Carajás. Tem 10% do mercado transoceânico global de minério de ferro, reserva única de minério de ferro e cobre com potencial de crescimento significativo, uma reserva gigantesca tanto de ferro quanto de cobre, uma reserva gigantesca de ferro e de cobre, posicionando o Brasil como um player chave em minerais críticos e um líder em descarbonização. A empresa tem uma projeção de investimentos entre 2025 e 2030 de 70 bilhões de reais. Em relação ao desempenho financeiro, o EBITDA da empresa, ou o EBITDA em milhões, cresceu, saiu de 3,77 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2024 para 4,119 bilhões no quarto trimestre de 2024. Então, esse quarto trimestre acabou sendo mais rentável para a empresa. Em relação ao minério de ferro, a empresa tem reduzido os custos de extração, ficando abaixo de $50 por tonelada. O custo caixa, tirando ali a compra de terceiros, ficou abaixo de $20 por tonelada. Em relação ao quarto trimestre de 2023, é uma queda de 10%. Já o custo total do minério de ferro em Pelotas também caiu 5%, saindo de $52,3 por tonelada no quarto trimestre de 2023 para $49,50 no quarto trimestre de 2024.
2024, evidenciando o ganho de eficiência operacional da empresa. Em relação ao cobre e ao níquel, também tivemos uma redução de custos. Em relação ao cobre, 66% de redução de custos totais, e em relação ao níquel, 8% de redução de custos totais. Quando a gente compara para o cobre do quarto trimestre de 2023 para o quarto trimestre de 2024, e em relação ao níquel também do quarto trimestre de 2023 para o quarto trimestre de 2024. Mais uma vez, é ganho de eficiência operacional para a empresa. O fluxo de caixa livre da empresa no quarto trimestre de 2024 foi de 4 bilhões 119 milhões de dólares, e aqui a dívida líquida expandida, ou seja, toda a dívida da empresa, que ficou praticamente estável em relação ao terceiro trimestre de 2024. Quando a gente compara o terceiro trimestre com o quarto trimestre de 2024, a gente vê que está ali entre 16,4 bilhões de dólares. Na verdade, deu até uma pequena reduzida, e com base nisso a gente consegue calcular a dívida líquida sobre EBITDA. A dívida líquida foi de 16,466, como a gente consegue ver no slide, dividido pelo EBITDA do quarto trimestre de 2024, lá do slide anterior, que foi de 4,119 bilhões de dólares, e aqui vou multiplicar por 4 porque eu peguei apenas do quarto trimestre, e aqui eu quero anualizar. Então, anualizando, dá aproximadamente 1 vezes dívida líquida sobre EBITDA, ou seja, a capacidade operacional, a geração de caixa de um ano da empresa é suficiente para pagar toda a dívida da empresa, ou seja, uma dívida extremamente confortável. Aqui temos um gráfico mostrando a cotação da Vale dolarizada no mercado americano, essa linha amarela, e temos na linha vermelha a cotação do minério de ferro em dólares. E aqui nós vemos uma relação quase perfeita da cotação da Vale em relação à cotação do minério de ferro. Perceba que quando a cotação do minério de ferro sobe, a cotação da Vale também sobe. Quando a cotação do minério de ferro cai, a cotação da Vale também cai. E os dividendos da Vale vêm das suas operações de venda de minério de ferro, principalmente o minério de ferro. A Vale vende outros minerais também, mas é principalmente o minério de ferro. Então, se a cotação do minério de ferro cai no mercado, a Vale, mesmo vendendo a mesma quantidade de minério de ferro, ela acaba tendo um lucro menor, e isso acaba tendo um impacto nos dividendos que os acionistas vão receber, e por isso os acionistas acabam penalizando a cotação da empresa, vendendo as suas cotas, buscando outras oportunidades, e o preço acaba caindo. Quando o minério de ferro sobe no mercado internacional, então a Vale acaba lucrando mais, o que significa uma maior distribuição de dividendos para os acionistas, e os acionistas então começam a recomprar essas ações, o que significa uma pressão compradora maior, valorizando o preço das cotas. Então perceba que tanto a cotação quanto os dividendos dependem muito do resultado operacional da Vale, que por sua vez depende do preço do minério de ferro. Então é necessário observar o momento de compra da Vale através da faixa de preço do minério de ferro. Um bom momento de comprar é quando o minério de ferro está ali abaixo dos 100 dólares. E aqui no momento está em 107 dólares, então o BTG Pactual colocou uma recomendação neutra nas ações da Vale com preço-alvo de R$ 65, o que representaria um potencial de quase 12% em relação ao preço atual. Eu tenho exposição na Vale, eu acho que nesses preços está muito interessante. Tenho uma posição de 10% diretamente na Vale, mais uma posição de quase 8% na Bradespar. Bradespar que tem negociado com um desconto de hold de aproximadamente 31% em relação à Vale, porém existe o risco da Bradespar ter que pagar um contencioso de aproximadamente 2 bilhões por conta de um processo judicial, o que impactaria nos resultados dos acionistas da Bradespar. Então, fique ciente em relação a isso, e no momento eu acho que a Vale está bem descontada, sendo negociada abaixo de R$ 60, um preço lucro abaixo de 10
10, com um dividendo de 9% nos últimos 12 meses, mas com a expectativa de um pagamento entre 10 e 11% de dividendos, como nós podemos ver. Então, deixa aqui nos comentários se você é acionista de Vale, se você vai aumentar sua posição, manter sua posição ou diminuir sua posição após os resultados operacionais do quarto trimestre. E comenta aqui nos comentários, se inscreve no canal, interage aqui com o conteúdo para que o YouTube entenda a relevância desse conteúdo e divulgue para mais pessoas. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou Luan Batalha e esse é o canal Nintar Invest. Até a próxima. Fui.